From our archives, the Billy Graham Classics. Vou pedir para que você venha comigo para o capítulo 3 do livro de Gênesis. No final deste capítulo diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou, e uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Em outras palavras, Deus estava mantendo o homem longe da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, teria vivido para sempre em seus pecados, sem nenhuma esperança de redenção. Suponhamos, por exemplo, que um homem como Hitler aparecesse e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Teríamos Hitler por milhares de anos e muito mais Hitler. E eles controlariam a terra. E assim Deus enviou a morte como julgamento e também como uma bênção. Porque cada geração vem e morre e nasce uma nova geração. E todos os Hitlers do mundo morrem eventualmente. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3:2: há tempo de nascer e tempo de morrer. Está designado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas muitas vezes descobrimos, como clérigo, que as pessoas não querem falar sobre a morte. Por quê? Na América, os adolescentes de 17 anos, pelo menos, já assistiram cerca de 15 mil assassinatos na televisão. E há um best-seller chamado A Morte. E alguns pensam na morte como apenas uma fase da vida. Senhor Winston Churchill disse uma vez: quanto mais velho você fica, mais você tem vontade de dormir. E finalmente você dorme para sempre. E na vida há muitos caminhos, disse ele, mas todos levam para o abraço da morte. E eu quero lhes perguntar essa noite: você está preparado para morrer? Você fez alguma preparação para a sua morte? Ah, sim, talvez você esteja preparado financeiramente, mas o seu espírito, sua alma, para onde vai viver para sempre? Você fez um estudo sobre isso? Você ocupa os seus pensamentos? Eu sei disso. Mas a perda e a separação das coisas que nós amamos nos deixa muitas vezes tristes, como perder amigo, família. Não é só o momento da vida, mas é um ponto de interrogação. A morte inicia uma incerteza e perguntamos: por quê? Por quê? Por quê? Você vê um jovem morto em suas primeiras etapas da vida e você pergunta por quê. Você vê um menino, uma menina ainda jovem e você pergunta por quê. Porque tudo isso tem que acontecer. Parte disso causa um terror, o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas estão ansiosas, pensando no futuro. Há uma passagem de Amós que diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Você está preparado? Se você não estiver preparado, tem um número na sua tela. Ligue para esse número, você vai falar com alguém. E eles vão dizer para você como fazer para se preparar. Agora queremos suavizar essa realidade de morte. Não queremos falar sobre isso. Não queremos nem pensar. Por isso, as pessoas usam cosméticos na busca frenética pela juventude. E muitas vezes não conseguem. Mas não quero voltar nessa noite para os psicólogos, sociólogos, estudantes de medicina, mas para a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo chama de inimigo. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Agora, é inimigo de Deus porque Deus nunca tensionou que o homem morresse. Quando Ele nos criou, Ele queria que vivêssemos para sempre, mas quebramos a sua lei, nos rebelamos contra Ele. E Ele disse que se você fizer isso, você vai morrer. Ele tinha que resguardar a sua palavra.
Nem o pecado, nem a dor, nem a morte faz parte do plano original de Deus para o homem. A morte foi a penalidade pelo pecado. Quando ele disse, com certeza morrerás, aí estava o julgamento. Tu és pó e ao pó voltarás. Veio após a rebelião do homem, a morte. Você está preparado? E segundo, a Bíblia ensina que este inimigo chamado morte será destruído. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 26 diz: o último inimigo que será destruído é a morte. Quando estávamos viajando pela Rússia no ano passado, e fomos e pregamos em grandes catedrais ortodoxas, foi um privilégio pregar o evangelho para mim como estou fazendo esta noite. E na União Soviética eu tive um contato com um teólogo da Academia de Leningrad. E ele disse no carro, quando nós estávamos em movimento, ele disse: Senhor Billy Graham, eu gostaria de ver o Senhor colocar mais ênfase na ressurreição de Cristo, porque ele disse, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E eu pensei, aqui estou, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição no ponto científico, mas Arnold de Rudge disse: não conheço nenhum fato na história da humanidade que seja atestado com evidências completas de todos os tipos, como a ressurreição de Jesus Cristo. As evidências da ressurreição de Jesus Cristo eu aceito sem reservas como um fato. Disse o juiz no Supremo Tribunal. Ele disse: não existe nenhum veredito em todos os continentes que possam levar a uma dúvida a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro, a Bíblia ensina que esse inimigo chamado morte já foi derrotado. Já foi derrotado. Paulo diz: ô morte, onde está o teu aguilhão? O túmulo, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele disse: eu sou aquele que vive, estava morto, mas eis que estou vivo para sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso, ele tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Agora, o que é essa derrota da morte? Paulo compara como um inseto venenoso, cuja picada foi retirada. E ele diz que o ponto central da morte é o pecado. Agora quero que você pense na morte de uma pessoa querida, uma pessoa que não conhece Jesus Cristo, um incrédulo. Os disc jockeys estão revivendo aquela canção pop que diz o seguinte: quando eu morrer, eu oro para que não exista inferno. Mas a Bíblia diz que existe um julgamento. Você não pode ler a Bíblia e retirar as referências sobre o inferno. E não vejo como um pregador pode pregar e não falar sobre isso, porque está nas Escrituras. E quem tanto ensinou sobre isso chama-se Jesus Cristo, mais do que qualquer outra pessoa na história. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Vou te dar algo que não é imaginação. Não vou fazer o que alguns fizeram no passado. Usaram sua imaginação para assustar as pessoas. Devemos ter medo, mas quero lhes dizer o que creio que o inferno seja. Existem 3 palavras na Bíblia para mim, que é um fogo. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus capítulo 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente, como, por exemplo, a língua estaria completamente cheia de chamas de fogo. Isso é simbólico, claro. E Jesus usou esse símbolo várias vezes. Acredito que o fogo, na verdade, é uma sede do Deus poderoso, que nunca pode ser saciado. Mas como seria a eternidade se você não pudesse encontrar a Deus? Você nunca encontraria realização, porque você perdeu a sua própria vida. E segundo é a palavra escuridão. A Bíblia diz: Deus é luz. Mateus capítulo 8, versículos 12. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O inferno é chamado de escuridão exterior. É a separação de Deus. Está na escuridão. Você vai estar no escuro. Você não vai para lá e vai para um local que você vai se divertir à noite, ter lindos campos de golfe e todo o resto, como algumas pessoas pensam. Não. É separação de Deus, das trevas da luz.
E então a terceira frase que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida, está separado da vida. É a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, diz Apocalipse capítulo 20, versículos 14. Você morre uma vez naturalmente, seu corpo morre, agora sua alma, seu espírito ainda está vivo, mas está morto para Deus, assim como muitas pessoas essa noite, milhares de pessoas aqui no sul da Flórida, esta noite estão com o espírito morto para Deus. Seu corpo está vivo, você vai à igreja, você é religioso, mas a maioria das pessoas no mundo, você vai na Índia, por exemplo, você encontrará muitas religiões, como mais do que qualquer país do mundo. Mas no profundo do coração dessas pessoas, elas estão mortas para Deus, porque elas não fizeram a paz com Deus. Agora, Deus não é um Deus que tem prazer que as pessoas morram, vão para o inferno. Não, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Deus deseja que você se acerte com Jesus Cristo, que morreu na cruz. Isso foi um julgamento. Deus julgou Jesus Cristo em seu lugar. E Jesus, sendo quem era, teve a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse, Deus meu, por que me deixaste? Nesse momento terrível, de uma forma que não podemos entender ou compreender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai foram separados. E Jesus tomou as dores do inferno e sofreu nesse momento todo o que o homem não poderia sofrer. Ele fez isso por você, porque Ele te ama. E agora Deus diz que você deve se arrepender dos seus pecados e recebê-lo em seu coração. E se você não faz e persistir em ouvir a voz do diabo, que diz que você tem muito tempo, que diz que não estou falando a verdade, que diz que você vai viver para sempre, sim, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha entre muitas. Você tem que fazer uma escolha por Jesus Cristo. Qual a sua escolha? Se você quer fazer uma escolha hoje à noite por Jesus Cristo, anote esse número. Agora você pode discar várias vezes e continuar discando à noite, porque eles estão lá a noite toda. A Bíblia diz, a morte de Cristo foi um julgamento, e a Escritura diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todas as mulheres sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele quer tanto que Ele deu seu Filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nessas Escrituras de desejo é a vontade de Deus, é o propósito de Deus que você não morra em pecado. É seu desejo que você seja salvo. E você tem uma escolha. Agora, e o que acontece com o crente? Tanto poderia ser dito sobre isso. Eu poderia falar a noite toda sobre o céu, sobre as alegrias, a emoção, o prazer que é estar na presença de Deus, e ali nós nos conheceremos em Cristo. O julgamento já passou. A tempestade acabou. O inferno já passou. Se você conhece a Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há inferno para você. Você viverá a eternidade com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as idades. Pela sua morte, Ele destruiu a morte. Em Cristo, não consideramos mais a morte como o rei dos terrores. Paulo disse, tenho o desejo de partir para estar com Jesus Cristo, isto é melhor. Ele disse que estar com Cristo é viver para todo sempre. Eu quero estar com Ele, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele trabalhou tanto por Jesus ou porque ele sofreu tanto? Não. Ele estava pronto porque há muito tempo encontrou Jesus Cristo na estrada de Damasco. Teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo e Cristo entrou em seu coração. Ele encontrou a alegria, a paz e a satisfação. Ele encontrou o propósito, o significado da vida. Quando ele teve esse encontro com Jesus Cristo, você pode ter a mesma experiência com Cristo hoje, aqui, antes de sair. Tem muitas pessoas que acham que é um processo longo, e pode haver um processo em que você é condenado pelo Espírito de Deus. E pode haver um processo como o nascimento, o momento da concepção, os meses de gestação, e depois vem o nascimento. E então você cresce.
Todos esses são etapas diferentes. Alguns podem acontecer quase todos de uma vez. Não sabemos como funciona, como o Espírito vai trabalhar do ponto de vista individual. Mas hoje à noite você precisa dar um passo para Jesus Cristo e ter a certeza. Se você não sabe, não tem certeza, busque essa certeza. Muitas pessoas não têm uma data em que vieram a Jesus Cristo, mas é bom que muitas pessoas marquem a data, tenham a certeza e dizer sim, essa foi a noite em que eu tive a certeza. Agora, a conquista da morte é a grande conquista final do que chamamos cristianismo e judaísmo. A morte física é apenas uma transição da vida na terra com Cristo para a vida eterna no céu com Cristo. É como passar por uma porta quando você morre. Você sai de um quarto e entra em outro maior e mais bonito e maravilhoso. É a transição que chamamos de morte. É baseada no fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos. Pois sabemos que Cristo, sendo ressuscitado, não morre nunca mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, diz Romanos capítulo 6. Pois como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão feitos vivos. Você não vai morrer sozinho se você estiver com Jesus. Acredito, como disse um livro que escrevi, que existe um anjo da morte. Esse anjo vem e pega você pela mão e conduz você para a presença de Cristo. É uma coisa maravilhosa morrer como um crente. Vi crentes morrer, vi aqueles que não conheciam Cristo morrer também. E há uma grande diferença na forma como as pessoas morrem. Quando as pessoas dizem as suas palavras finais. Mas tenho muitas memórias de pessoas morrendo, falando sobre a música que ouvem, falando sobre o que estão vendo. Minha própria mãe era uma pessoa assim. Parecia que ela poderia ouvir e ver as coisas do futuro com Deus. Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. Mas o cristão vê uma esperança infinita. Olhamos além do presente, das tristezas e vemos o triunfo de Cristo. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Mas Cristo traz uma liberdade permanente, livre do mal, ao crente que morre nele. Aqueles que não conhecem a Cristo podem não desejar isso. Podem preferir continuar vivendo em seus pecados. Você tem pouco tempo. Viva! Mas à medida que você envelhece, você é pressionado. Tire tudo o que puder agora. Essa é a filosofia do mundo. Aqui no sul da Flórida, bem como em todo o mundo. Você não tem muito tempo. Você está a um passo da eternidade. E a decisão que você tomar essa noite pode decidir aonde você estará. Você conhece Jesus Cristo? A palavra partir. A Bíblia usa a palavra partir. Veja, a Bíblia ensina que agora somos cidadãos de dois mundos. Sou cidadão dos Estados Unidos, mas também sou cidadão celestial. Sou cidadão do céu e é para onde eu estou indo. E estarei lá. E não vai se passar muitos meses antes de eu partir. A grande maioria da minha vida já foi vivida. Meu registro já ficou na história. Não tenho muito mais tempo, eu sei disso. Não preciso me aposentar. Sinto que tenho 18 anos, mas eu sei que não tenho. Posso olhar os raios-x, quando eles tiram os raios-x, e ver ali que meu corpo está envelhecendo mesmo, através de algo que nem sei o que é. Não posso sentir, mas sei que em algum momento eu vou sentir. Começa o efeito no corpo. Todos nós morreremos. Não vou escapar. Não quero escapar. Eu quero ir. Porque estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui na Flórida. A Bíblia diz, seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Napoleão disse uma vez, eu morro antes do meu tempo, e meu corpo será devolvido para a terra, para se tornar o alimento dos vermes. Tal é o meu destino, disse o grande Napoleão.
Que contraste com a palavra de Jó que disse: eu sei que o meu Redentor vive, embora que o meu corpo se deteriore, que os vermes me comam, eu sei que um dia me levantarei. Estou ansioso para vê-lo, cara a cara. Há uma antiga canção em inglês que diz: Senhor, faça que a minha última hora seja a melhor hora. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um bispo anglicano do século último disse: espero que quando chegar o meu momento de morrer, eu não tenha que dizer: desejei te conhecer mais. O que você tem que fazer? Pai, mãe, cidadão, idoso, menino ou menina, nunca sabemos nesse mundo em que vivemos quando alguém vai partir. Você pode estar andando nessas estradas e ruas e não sabe. Você está pronto? O que deve fazer para estar pronto? Primeiro, a Bíblia ensina que você deve se arrepender dos seus pecados. E você diz: o que é arrependimento? Arrependimento é mudar seus pensamentos, sua mente para Deus, para si mesmo. Você se vê como um pecador, vê a santidade e a justiça de Deus, olha para a cruz de Cristo e vê que Ele morreu por você. Mas também significa uma mudança de viver, mudança de hábitos. A partir desse momento, você vai pedir a Deus para te ajudar. Você não é capaz de levar a vida cristã sozinho, mas se você pedir a ajuda de Deus, Ele te ajudará. E então a segunda coisa, você deve acreditar. Essa palavra acreditar significa não apenas acreditar com a mente, significa se comprometer totalmente com Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E então a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo. Você está disposto a fazer isso? Você diz: como? Veja, eu me decidi há anos. E você? Há dúvidas sobre isso? Muitos idosos foram religiosos. Os mais jovens também, porque eu era um jovem quando aceitei a Jesus Cristo. 16 ou 17 anos de idade, era vice-presidente da sociedade jovem da minha igreja, mas eu sabia que realmente não conhecia Jesus Cristo. Eu já sabia daquilo. E quando eles pediram para as pessoas vir para a frente e ter a certeza, eu fui. Tão feliz por ter ido naquela noite. Você pode ter a certeza hoje à noite. Vou pedir para você vir. Fique na frente dessa plataforma como vimos centenas de pessoas fazer todas as noites. Estou pedindo que você venha publicamente. Ele disse: se você não está disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, não vou te reconhecer diante de meu Pai que está no céu. Há algo sobre vir publicamente. Isso ajuda a resolver. Eu vou pedir para que você venha. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar. E depois que todos vierem, vou dizer uma palavra para você e fazer uma oração com você, dar-lhes literatura para ajudá-lo na sua vida cristã. Você se levanta e vem. Vamos esperar por você, centenas de vocês. Você que está na parte de cima, alguns minutos, levante-se e venha agora. Depois que você vier, ficaremos aqui alguns minutos, depois faremos uma oração. Então você voltará e se juntará aos seus amigos. Muito simples, mas muito importante, porque todo o seu futuro eterno depende do que vai acontecer esta noite. E você que está assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para esse número. Faça seu compromisso com Cristo, aqui nesse estádio em Fort Lauderdale, na Flórida. Apenas levante-se e venha, centenas de vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar o canal, compartilhe com outras pessoas, se inscreva e considere abençoar esse canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus te abençoe ricamente. Para você que está assistindo pela televisão, você pode ver que aqui em Fort Lauderdale, Flórida, muitas centenas de pessoas estão vindo para assumir seu compromisso com Cristo, para ter certeza de que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Você pode ter a certeza de onde está. Você pode estar em um quarto de hotel, talvez no seu quarto, sala de estar, talvez em um bar ou em algum lugar onde não sei. Você pode dizer sim ao Senhor Jesus e Ele entra no seu coração e tenha certeza de ir na igreja no próximo domingo.